Bom, pessoal, então, dando aí segmento, né? Nesse módulo, a gente vai falar a respeito do endividamento, fome e a saúde, né? Aí você vai falar para mim, Patrícia do céu, eu comprei esse curso para aprender a aumentar o meu score, para saber sobre os meus direitos, né, como consumidor. O que esse módulo tem a ver, né? E, na realidade, pessoal, é assim, é muito importante, né, que a gente entenda. Inclusive, assim, eu acho que é um módulo também, daqui para frente, vocês vão perceber que desse módulo até o último, né, dessa primeira série, porque em setembro a gente, como eu falei para vocês, a partir de setembro a gente vai estar incluindo lá os módulos que vão falar sobre empreender, né, e amor e dinheiro, né. Então, assim, mas assim, desses próximos módulos, e a partir desse, a gente não vai estar falando de finanças, a gente não vai estar falando a respeito de leis, tá bom? A gente vai estar discutindo aqui como, assim, quais são as consequências, né? O que acontece na vida prática de uma família, né? Quando ocorre desemprego, quando tem aí fome e miséria. Inclusive, assim, eu acho que a gente quis fazer esses comentários, né? E fazer pesquisas relacionadas à questão da pobreza, porque acho que muitas pessoas aí da área de finanças pessoais, enfim, vão ter acesso ao conteúdo e, assim, a maioria vai questionar, né? Por que a gente fica dizendo toda hora que as pessoas precisam saber se é ou não o momento de pagar as dívidas, enfim, né? Vai ficar parecendo que a gente é uma Madre Teresa de Calcutá, não é nada disso, né? Então, assim, nesses próximos módulos, a gente vai estar até mostrando para as pessoas que, assim, quem faz muita crítica com relação ao Bolsa Família, quem critica, né, essas ajudas que o governo faz aí para a população, né? Muita gente chama isso de medida populista, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito da fome, de miséria, né? O que isso causa na vida das pessoas, né? No sentido de tentar abrir um pouquinho a cabeça das pessoas que não passam por dificuldade e que não conseguem traduzir o que é, né, sentir fome, tá bom? Então vamos lá, eu vou me concentrar nos slides, né, para não me alongar muito. Então, endividamento, fome e saúde. Sim, pobreza afeta a saúde. E aí a gente fez umas pesquisas, mas assim, eu achei esse estudo, né, da BBC News, achei esse estudo bem interessante, né? Então, assim, 4 maneiras como a pobreza pode afetar o cérebro. E essa reportagem feita pela BBC News, na verdade, ela foi uma entrevista que ela fez com quatro grandes estudiosos, né? Então foram informações assim, na verdade, é material de estudo de cientistas, tá, pessoal? Tá? Vamos começar aí. O nosso cérebro pode ser afetado pela pobreza? E, afinal de contas, né? Inclusive, assim, é muito. Inclusive, assim, eu gosto bastante da questão de meritocracia, né? É uma palavra que o pessoal aí, um grupo de pessoas gosta bastante de mencionar, meritocracia, né? Mas é muito importante ter a sensibilidade de compreender que, às vezes, assim, as pessoas elas deixam de se desenvolver, elas deixam de se destacar, elas não conseguem desempenhar toda a sua potencialidade, tanto na escola quanto no trabalho, né? Por quê? Porque, na verdade, assim, existe uma limitação fisiológica, tá? Então, cada vez que você impõe uma situação de miséria e fome para um determinado grupo de pessoas, você está limitando, você está tirando daquelas pessoas a capacidade de aprendizado, a capacidade de buscar além da sobrevivência diária, tá? Então vamos falar a respeito disso direitinho? Vamos dar uma lida ao que diz esse estudo, né? Então, o nosso cérebro pode ser afetado pela pobreza? A BBC discutiu o tema a partir de 4 perspectivas, com diferentes especialistas, né? Então, aqui a gente tem na verdade, assim, cada um desses especialistas que a gente vai citar, e são 4, cada um deles tem aí um estudo em andamento, e são estudos, assim, extremamente profundos, né? São estudos que são feitos em loco, né? Então, assim, são pessoas que visitam comunidades carentes no mundo inteiro, né? Elas fazem pesquisa, fazem entrevistas e também acompanham o dia a dia dessas pessoas. Então, esses cientistas, né, eles fazem exercícios práticos. Então, nada do que a gente está falando aqui é achismo, tá?
Então, número um, o professor Edal Shafir, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, número um, a atenção limitada e a cognição afetada. Então, esse professor aí, o Eldar Shafir, né, provavelmente ele deve ser indiano, ou árabe, provavelmente, enfim, de acordo com o estudo dele, ele confirmou que a atenção, né, ela fica limitada e a cognição também, né? E são duas coisas fundamentais para uma pessoa que está em fase de aprendizado, como uma criança, por exemplo, né? Então, assim, o que ele disse? Viver na pobreza, fazendo malabarismos, se preocupando em como pagar contas no fim do mês, tem efeito semelhante a guardar 7 dígitos na cabeça o tempo todo, né? A inteligência pode ser afetada no curto prazo pela pobreza. Então, o que acontece? Todas as mães e pais de família aí, né, que, enfim, estão em situação de pobreza, inclusive pobreza extrema, essas pessoas, elas não têm espaço na mente, né, cientificamente falando, para pensar em mais nada, pessoal, né? Porque o tempo todo o cérebro está sendo direcionado para a questão da sobrevivência, tá bom? Agora vamos ver o que diz um outro profissional. Aí no item número 2, professor Adina Zeki Al-Hazuni, Universidade de Miami, Estados Unidos. Ela diz o seguinte, envelhecimento cerebral, né? A associação entre a pobreza e a função cognitiva é um fato, né? Eu diria que a pobreza muda, sem dúvida, a forma como pensamos. Então é um estresse, o estresse diário acaba causando o envelhecimento cerebral. É o estresse, né? Aí no item número 3, a gente tem o depoimento da professora Kate McGreen. Ela é professora de psicologia infantil da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Ela diz o seguinte, freio ao desenvolvimento infantil. Ela é psicóloga, né, na área infantil. E ela disse o seguinte, os cérebros das crianças que vivem em condições de vida precária são debilitados, especialmente em áreas que processam a linguagem complexa, tá? Então, se a gente for fazer, por exemplo, não é muito difícil de constatar isso, tá? Se você for visitar uma escola num bairro muito pobre, carente, aí a gente vai verificar que as crianças elas aprendem a escrever e a ler muito mais tarde do que num colégio de crianças, do que num colégio particular, onde as crianças, enfim, têm boa alimentação, têm descanso diariamente, né? Então, assim, eu acho isso tão cruel, principalmente com as crianças, né? A fase enfim, do 0 até os 6 anos de idade é a fase mais importante, onde a criança está ali, né, desenvolvendo neurônios e desenvolvendo a cognição. Então, se essa criança ela é exposta à extrema pobreza, e a gente sabe que quando em uma situação de pobreza, além de estar exposta a má alimentação, a falta da alimentação, a criança também está exposta à violência, né? Então, assim, um adulto que foi uma criança muito pobre, ele tem, enfim, tem problemas cognitivos e traumáticos e que são inumeráveis, né? Vamos lá. Item número 4. O professor Charles Nelson, professor de pediatria e neurociência da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, a sobrevivência vem antes do desenvolvimento. E é a mais pura realidade, pessoal. Tudo que a gente está falando aqui nem precisaria de respaldo científico. Mas a gente fez questão de fazer menção desses profissionais, por quê? Para tapar a boca de quem é contra a Bolsa Família, para tapar a boca do pessoal que acha que todas as classes sociais precisam buscar a meritocracia, né? Então, assim, sobrevivência vem antes do desenvolvimento. Isso é lógico, pessoal, tá? Quem é que vai comprar um livro quando precisa comprar comida, não é verdade? Então, assim, acho que as pessoas estão vendo que é um preço biológico a ser pago por crescer na pobreza. Quando uma pessoa está lutando para se manter viva, não há disposição mental nem física para aprender, né? Isso foi dito pelo professor Charles Nelson, professor pediatra e especialista em neurociência pela Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos. Mas, enfim, então, assim, enfim, já existem estudos científicos afirmando, né, nessa situação. Então, assim, você que... Eu respeito a sua opinião também, né? Eu acho que, assim, essa crença, né, meritocracia, ela é interessante, mas ela é interessante em tese, né? Porque, na prática, crianças, assim, sem muitas oportunidades, né? Então, assim, a verdade é uma só. Os pais e mães por aí que tiveram filhos sem poder, que é essa grande verdade, né? E aí eu chamo atenção para a responsabilidade na procriação, né? Na importância do planejamento familiar, porque cada vez que a gente dá luz a uma criança sem ter condições de cuidar da nossa própria vida, é o ato de maior responsabilidade que o ser humano pode cometer, né? E aí sim eu sou completamente contra, né? A concepção dentro das famílias pobres. Então, assim, mas assim, eu acho extremamente, eu acho que é uma análise muito fria quando a gente tem uma classe média criticando a ajuda do governo para pessoas carentes, tá? Porque só a pessoa que sente fome, né, sabe o quanto esse tipo de ajuda é válida, né? Bom, vamos dar seguimento aqui. Efeitos da fome em nossa fisiologia e emoções, tá? Então, para você aí que é youtuber e fala a respeito de finanças pessoais, né? Então, assim, muito cuidado. Eu acho que assim, me incomoda muito, tá? Quando eu, tipo assim, me incomoda bastante o fato do conteúdo na internet voltado para finanças pessoais, ter um formato muito pronto para a classe média, né? A impressão que dá é que a gente vive em dois mundos no Brasil, né? A maioria do produto disponível, das informações, né, disponíveis na internet, elas falam com o público que a impressão que dá é que o pessoal vive no país das maravilhas, a impressão que dá é que todo mundo virou Alice, né? Porque a gente tem que entender que quase 70% da população está vivendo de baixa renda, né? Então, assim, eu vejo conteúdo na internet falando a respeito de finanças pessoais, né? Que a impressão que dá é que eles estão falando para um público americano, por exemplo, tá? Então, assim, é muito bacana a gente entender que as pessoas estão numa situação de extrema dificuldade e que não dá para ficar brincando, né? E nem fazendo piadinha com o pobre, né? As pessoas ficam... eu vejo muita piada com o pobre, né? Poxa, o camarada é pobre, mas usa lá um tênis Nike, um relógio financiado em 12 vezes. Isso, pessoal, é a busca pela aceitação, né? Imagina só um garoto de 17, 16 anos, pobre, tipo, que vive numa comunidade. Cara, ele só quer ser aceito, né? E aí, óbvio que é uma armadilha, né? Essa questão da busca pela aceitação, onde você compra o que você não pode para agradar quem nem gosta de você, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso logo mais. Que são os gatilhos, né? Mas enfim, isso é extremamente compreensível. Essas pessoas elas querem fazer parte, né? Então vamos entender aqui o que a gente colocou no slide: efeitos da fome em nossa fisiologia e emoções. O que é prejudicado? Quando a pessoa sente fome, o que acontece, né, com a fisiologia dela, né? E aí a gente não está falando de achismo, a gente está falando de ciência. Então as funções vitais ficam prejudicadas, dificuldade de raciocínio, tá? Manda uma criança com fome ler para ver o que acontece. Ela come o livro, né? Pelo menos, poxa. Então, assim, dificuldade de raciocínio, tonturas, inconsciência, mudanças psicológicas e psíquicas, deixando o indivíduo apático e depressivo, né? Sistema nervoso deficiente, redução do número de neurônios. Eu fiquei super assustada quando eu vi isso aí. Então, assim, a fome, ela pode provocar a redução de neurônios. Sabe o que é isso, pessoal? A pessoa nasce saudável, maravilhosa, cheia de potenciais e tem a redução dos neurônios, tá? Então, isso é muito grave. Enfim, a dificuldade no aprendizado ela é terrível. Então, danificação de todos os órgãos do corpo humano, evidente. Baixa imunidade, onde o indivíduo está sujeito a contrair diversas doenças, né? Enfim, em último lugar, você começa a ver o que acontece externamente, né? Então,
a pessoa, óbvio, entra em desespero, né, podendo chegar ao uso de drogas ou ao suicídio, tá? Então, você está lá no meio da rua, se você é morador de rua, você ficou um dia inteiro ali e foi um dia ruim, digamos que você pediu esmola, mas não entrou, acabou não acontecendo ali, você não teve acesso à alimentação naquele dia, enfim, chega uma hora que o desespero bate, é por isso que, assim, o que acontece? O pessoal fica falando, morador de rua é tudo drogado, é bêbado. Meus amigos, primeiro, numa noite de frio, o álcool aquece e a droga tira dor, né? Então, assim, é por isso que a gente tem essa fuga, né? Essa fuga aí para as drogas. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso de endividamento e as emoções, tá bom? E todos esses comentários aí foram feitos pelo professor Charles Nelson, professor de pediatria e neurociência da Universidade de Harvard, Estados Unidos. Então, assim, gente, é mais do que cientificamente provado, tá? Pessoas que vivem aí na pobreza estão tendo oportunidades, tendo as suas capacidades, os seus talentos literalmente ceifados, né? Então, quando quando você não dá oportunidade para as pessoas nem tipo terem acesso nem à alimentação, essas pessoas não conseguem ter um desenvolvimento intelectual e, portanto, profissional, né? O desenvolvimento profissional dessas pessoas fica comprometido, sim, tá? Quem tem fome tem pressa, né? É aquela frase do sociólogo Betinho, né, que já morreu, e ele tinha toda razão. Então, quem tem fome tem pressa. E a gente, vamos comentar, eu queria resgatar um pouquinho do que a gente acredita, né, quando a gente fala de finanças pessoais, nesse momento de endividamento do Brasil, a gente vai repassar um pouquinho, tá, do que alguém que vive numa situação dessa deve adotar. Então, prioridades. Alimentação e moradia vem antes das dívidas. Não inverta as prioridades, tá? Você que é pai e mãe aí, com medo de negativar o seu nome, você está colocando o dinheiro no buraco negro dos juros. Então, acorda, né? A gente já ensinou aqui a respeito da lei do superendividamento, que você pode estar utilizando. Você já conhece também, você já sabe que a lei de prescrição das dívidas não é uma lenda urbana, ela é lei, também precisa ser cumprida. Então, são dois dispositivos aí super importantes para você se tranquilizar e colocar ordem na sua vida, priorizar o que realmente merece ser priorizado, né? Aí a gente volta a repetir, né? Então, o que é prioridade? Gastos essenciais, alimentação, moradia, saúde, transporte, educação, vestuário. Vestuário, sim, porque no caso de uma entrevista, você precisa estar lá bonitinho, apresentável para uma entrevista. Ninguém vai dar emprego para alguém todo sujo, né? Então, o vestuário é um item importante, sim. Então, pelo menos 70% da sua renda, né? Ou, se for o caso, toda a sua renda tem que estar comprometida com isso em primeiro lugar, tá? E aí você tem que correr atrás de uma renda extra, né, para poder fazer sua reserva de emergência, para montar o seu negocinho aí e ter aí a possibilidade de fazer uma renda extra, né? E por último, o pagamento das dívidas. Então, primeiro você tem que estar com a tua vida familiar em ordem, né? Tem que garantir que a alimentação da sua família esteja garantida, né? Que o seu aluguel esteja garantido, que a compra de remédios esteja garantida. Depois você vai pensar fazer sua reserva de emergência, mas mais importante do que fazer uma reserva de emergência é criar um pequeno negócio aí, qualquer que seja, onde você tenha condição de fazer uma renda extra, pessoal, tá? Porque a gente só consegue tirar o pé do buraco quando a gente tem uma renda extra, tá? E é através da renda extra que você vai conseguir fazer a reserva de emergência primeiro, depois que você efetuar a sua reserva de concluir, né? Montar aí um ano de custo de vida, diria que reserva de emergência de menos de um ano não adianta, tem que ter uma reserva de emergência de um ano. Mas assim, antes da reserva de emergência de um ano, você precisa montar um negócio para ter uma renda extra. Seja o que for, vender pipoca, cachorro-quente, fazer marmitex, vender para empresas, vender brigadeiro, não importa, tá? Você precisa aprender a multiplicar o dinheiro. A gente vai falar mais disso, né? Lá no módulo Empreender em setembro. E as dívidas, meus amigos, se você não estiver devendo financiamento de casa, se você não estiver devendo financiamento de veículo, as dívidas vão esperar, ou você
entra, né, você procura uma unidade do PROCON na sua região e entra para a lei do superendividamento, né? Se não, faz uso da prescrição de dívidas para que as empresas comecem a retirar os juros e as multas para que você consiga pagar essa dívida de uma maneira justa, né? Isso pode levar aí de 1 a 2 anos pelo menos, né? Enquanto isso, você vai estar montando aí o seu negócio, vai estar fazendo uma renda extra, vai estar fazendo a sua reserva de emergência, e aí, no momento em que as melhores propostas começarem a chegar, você vai quitar, tá bom? Então, vamos lá. Prioridade número 1, essenciais, né? Em primeiro lugar, você deve garantir que não falte alimento e medicamento para sua família. Garanta também que a sua família tenha um teto para morar. Priorize as despesas relativas à alimentação e à moradia. Sem isso, você não terá condições físicas nem psicológicas para pensar de forma mais assertiva sobre como resolver as dívidas, ok? Não comprometa, em momento algum, o abastecimento da sua casa para pagar dívidas. É isso aí, pessoal, né? A família vem antes dos juros. Prioridade número 2, reserva de emergência. Da pandemia, a maioria das pessoas no mundo, não só no Brasil, não tinha uma reserva de emergência. Isso desestabilizou a vida de milhões de famílias, né? Muita gente pega de surpresa, né? Uma reserva de emergência pode impedir que sua família seja despejada em caso de perda de emprego. Quem tinha uma reserva pôde refletir mais calmamente sobre as providências, mesmo após terem perdido o emprego. Sem essa reserva, as pessoas tomam medidas desesperadas e fazem o que é possível naquele momento, e nem sempre tomam boas decisões. É o que a gente viu lá, que os cientistas já falaram, né? Você entra no modo desespero, né? É isso aí. Dinheirinho guardado. A dívida espera e a reserva de emergência vem em primeiro lugar. Se bem que como eu disse para vocês, trabalhar duro para criar uma renda extra, eu diria para vocês que vem antes de fazer a reserva de emergência, tá? Com certeza. Então vamos lá, prioridade 3, que na verdade, na minha opinião, deveria ser a número 2, tá? Então, é através da renda extra que você vai conseguir guardar dinheiro e fazer a sua reserva de emergência de 1 ano e também fazer a sua reserva para pagar dívida lá na frente. Então, prioridade número 3, renda extra. Antes de pagar suas dívidas, multiplique o seu dinheiro. Exatamente. Eu acho que quem puder tatuar isso aí no corpo, de alguma jeito, através de símbolo, não precisa escrever, né? Antes de pagar as suas dívidas, multiplique o seu dinheiro. Grava isso, coloca na agenda do celular, escreve na parede. Antes de pagar as suas dívidas, antes de você gastar, multiplica o seu dinheiro, tá? É assim que a gente tira o pé da lama. Faça uma reserva para investir na criação de um negócio, seja ele do tamanho que for, né? Pode ser venda de brigadeiro, barbearia, o que for. Através de uma renda extra, você poderá pagar as suas dívidas à vista, em melhores condições. Com uma renda extra, seus planos poderão começar a sair do papel. Afinal, pagar dívida não deve ser o sonho de ninguém. Eu repito isso a todo momento, né, pessoal? Cara, essa imagem me deixa, assim, muito feliz, sabe? O meu desejo para todos os brasileiros é que todo mundo que está em dificuldade, aí contando as moedas, né? Que todas as pessoas sintam a felicidade de trabalhar por conta própria, seja no que for, gente, tá? Que vocês aprendam a ganhar o seu dinheiro, sabe? É óbvio, a ajuda do governo é fundamental, não tenho dúvida disso, mas assim, quando vocês receberem o seu Bolsa Família, quando vocês receberem o seu dinheiro, não sai gastando, pelo amor de Deus, não faz, sabe? Não gasta com churrasco, não gasta com o que não é essencial. Pega uma parte desse dinheiro e tenta multiplicar, sabe? Tenta comprar, tipo, massa para fazer salgadinho, multiplica o dinheiro. Antes de você gastar o seu dinheiro, por mais urgente que seja, tenta multiplicar ele de alguma maneira. A partir do momento que você aprender a multiplicar esse dinheiro, você não vai mais querer parar, né? Então a imagem dessa moça aí dentro do food truck dela, assim, me deixa extremamente feliz. Eu acho que
todos os brasileiros deveriam sentir o como é gostoso e gratificante você ganhar o seu próprio dinheiro. Prioridade 4, pagar as dívidas. Por medo de ter... Olha, gente, isso é muito importante, tá? A gente vive no mundo aí do parecer, né? Tem muita gente por aí tentando manter o nome limpo por status, por exemplo, né? E tá fazendo... Já conversou sobre isso, é uma estratégia burra, né? Bom, prioridade 4, pagar as dívidas. Por medo de ter o nome negativado, muitas pessoas acabam piorando e aprofundando suas dívidas ao buscar o refinanciamento dos empréstimos e entrando no rotativo do cartão de crédito. Na realidade, não nas próximas aulas, a gente acabou invertendo a ordem dos módulos, então você já viu lá atrás, né, nas aulas que a gente falou a respeito disso, que enfim, é a pior opção, né? Se o pagamento das dívidas está comprometendo o essencial, é hora de parar de pagar as faturas. Para, tá? Lá no começo eu também falei para vocês o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei 2 anos, gente, só multiplicando minhas dívidas. Por quê? Eu fui refinanciando, né? Dos empréstimos pessoais que eu tinha, eu fui buscando refinanciamento. Cada vez que eu ia buscar um refinanciamento, eu começava a sentir um aperto no orçamento. Aí eu ia para o gerente e falava, gerente, sempre tão bonzinho, sempre tão solícito, mas a gente lembra, gerente não é amigo do consumidor, gerente é amigo do banco. Ele é funcionário do banco, a responsabilidade dele é bater meta, vender produto. E quando um cliente que já tem um empréstimo do banco solicita um refinanciamento, o que é refinanciamento? Você pede para baixar o valor das prestações, que você não está mais aguentando pagar, o gerente vai lá e baixa, sei lá, R$100, R$80, R$50 no valor da sua mensalidade, dá um pouquinho de alívio, mas aí ele aumenta 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, tá? Então, porque cada vez que você diminui e reduz o valor da prestação, né, você acaba tendo que diluir isso no prazo superior. Ou seja, você fica amarrado àquela dívida para sempre. E, óbvio, você está multiplicando, tá engordando o dragão da sua dívida, né? E foi isso que eu fiz durante 2 anos. Né? Depois é que eu recebi orientação profissional e entendi o que eu estava fazendo. A mesma coisa com cartão de crédito, né? Estava pagando juros, fiquei 2 anos pagando rotativo do cartão de crédito, sendo que, provavelmente com o que eu gastei com juros, em 2 meses eu poderia ter parado de pagar, juntado aquele valor e pago a dívida à vista, né? Então não caia nessa cilada. Eu gostaria de lembrar vocês de uma coisa. Você também precisa entender que financeiras, bancos e operadores de cartão de crédito não estão dispostos a negociar a redução dos juros se você estiver em dia. Infelizmente, as propostas para acordos com redução dos juros só ocorre depois que você para de pagar. Pronto, falei. Né? Então, todo mundo sabe disso, né, pessoal? Depois aí, ali de 1 ano... 7 meses, 1 ano em média, você começa a receber propostas que fazem sentido, né? Que tem realmente redução dos juros abusivos. Mas mais importante do que parar de pagar e ficar com... enfim, e usar da prescrição de dívidas, essa lei de superendividamento, ela veio para resolver a nossa vida. Então, não deixe de aproveitar. Bom, então a prioridade 4, pagar as dívidas é a nossa última prioridade. Ah, tá. Eu fiz uma brincadeira. Então, assim, nem só de pagar dívidas, existe uma outra prioridade. Para quem tem o bichinho em casa, não esqueçam do seu pet. Então, atenção, né? Fazendo aquela observação que a gente já sabe. Então, nem toda dívida pode esperar. Por isso, nos próximos... Na realidade, assim, a gente já falou a respeito disso, né? Então, se você deve... financiamento, se você está aí morando no imóvel que você financiou com o banco, se você está andando num carro financiado com o banco, você já sabe. Deveu uma prestação, os caras podem tomar de você e bem rapidamente, né? Então, a gente já aprendeu lá atrás sobre direitos do devedor, né? Com a lei de superendividamento, lei da prescrição de dívidas, penhora de bens, tudo isso vocês já viram, né? Como pagar as dívidas, organização financeira, como aumentar o seu score, restrição interna e danos morais, tudo isso a gente já viu, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre dívidas e emoções.
Espero que vocês tenham anotado tudo direitinho, inclusive anotado aí, assim, então, inclusive eu sugiro, como são conteúdos densos e longos, né, e eu também falo igual uma pata, né, não consigo falar, não sei, não sei se eu falo rápido, devagar, enfim. Mas, assim, é legal vocês anotarem todas as, tipo, revejam as aulas, anotem as dúvidas, porque, como eu falei para vocês, a partir de setembro, 2 vezes por semana, toda segunda-feira e quinta-feira, a gente vai estar ao vivo no Instagram e no YouTube, às 8 horas da noite, para entender o problema de vocês e tentar solucionar e esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, caderninho na mão, anota tudo aí. Em setembro, inclusive assim, a gente aqui no curso, né, a gente vai estar mostrando o endereço, né, do Instagram, do YouTube, para vocês se inscreverem, por favor, para vocês fazerem parte da comunidade e receberem a notificação toda vez que a gente estiver ao vivo falando com o pessoal, tá? É muito legal, pessoal, porque vocês vão ver que assim vai aparecer todo tipo de dúvida cabeluda e de história cabeluda, né? Eu tô assim bem assim animada para saber o que as histórias que vão chegar lá pra gente. E assim, na maioria das vezes, a dúvida de uma pessoa é a dúvida de milhares, né, de centenas. Então, deixa de participar. Vamos em frente.